Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Como é que estão vocês? Como é que estão a vida de vocês? E eu peço a Deus, rogo a Deus, que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e seu coração, trazendo a plena felicidade, a sabedoria do Espírito, que você vem produzir em Deus aquilo que você precisa para poder triunfar, que você alcance a graça, a unção e o favor de Deus nas suas vidas e o nome do Senhor venha ser glorificado nas suas vidas. Amém? Queridos, hoje nós vamos meditar sobre descansar no Senhor. Queridos, como é bom, como é abundante você descansar no Senhor. Você descansar em Deus, isso significa que você tem estilos de vida na qual Deus é o seu condutor. Eu estava vendo uma live de um pastor que eu ouço muito, que é o pastor Oswaldo Lobo, e ele fala o seguinte, que não tenha medo de ter dinheiro ou qualquer coisa na vida, tenha medo de ser Deus. Dentre tantas coisas, para o enriquecimento da sua alma, que riqueza não fala sobre questão material, riqueza é questão da sua alma, do seu corpo, do seu espírito, uma harmonia, algo holístico que está do seu redor. Agora, muitos humanos medíocres, mesquinhos, eles apenas se detêm a matéria, no seu egoísmo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, Deus, ele sabe operar e Deus sabe fazer as coisas de uma forma perfeita. Deus sabe fazer uma coisa de uma forma correta. Como falei para vocês ontem, me lembro que o pastor, que um dos mestres no seminário que me ensinou, e falava sobre os atributos de Deus, que é bondoso, misericordioso, de uma forma mais disciplinada, Deus é um Deus que não pode mudar a si mesmo, ele é imutável, ele é hoje, sempre e será eternamente. Pois bem, e a bondade de Deus, queridos, é o que importa, a excelência de fazer a vontade de Deus, que é o propósito do reino. O propósito do reino não está firmado em nós mesmos, mas sim em Deus e na sua palavra. E a sua palavra que nos muda, a sua palavra que nos faz vencer, a sua palavra que nos dá direção, é a sua palavra que nos faz triunfar. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Pois bem, então, queridos, o porquê descansar no Senhor? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, como o apóstolo Paulo proferiu lá em 1 Timóteo capítulo 3, Então os tempos que eles estão muito difíceis, os tempos são muito trabalhosos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diante, e você vai ver que as pessoas estão indo de mal a pior, queridos. Alguns sentimentos das pessoas, infelizmente até dentro da igreja, as pessoas estão se deixando levar pelo pecado, deixando levar pela carne, pelo mundo. São os três piores inimigos do homem: carne, mundo, pecado, o diabo, A carne é o diabo, o pecado, o mundo, que gera o pecado. O pecado é uma consequência, é a causa em si mesmo. Mas, queridos, e Deus, ele nos dá uma lição aqui no Salmo 4. E é um salmo que a gente precisa entender, porque, queridos, eu sempre falo o seguinte, que no reino de Deus o mais é menos, o menos é mais. Você retira-se para poder entrar. Você precisa descer para você subir. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Eu me lembro que na minha caminhada cristã, glória a Deus por isso, até aqui, 22 anos pregando o Evangelho, mais 10 anos, coloca aí, levando os meus amiguinhos para a igreja, de uma forma bem sucinta, bem peculiar. E há 14 anos vou fazer agora que que era consagrado a pastor. Fui consagrado a pastor, Para a glória de Deus, até aqui Deus tem me sustentado. Tive vários mentores, homens espetaculares, homens que não sou digno nem de amarrar o sapato, começando na minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pessoas fantásticas. Eu sempre falo essa questão porque realmente, de fato, é.
Agora, eles foram duros, né? Eles não aliviaram, não. Né? Principalmente para mim, que eu acho que eles sabiam que eu ia ser pastor. Então, eles tinham cuidado, dizer, por todos os filhos, mas principalmente por pastor Oséias, né? E eu louvo a Deus por isso. Queridos, então, vamos lá. Versículo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, a minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Queridos, a questão da misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque eu e você, nós não somos consumidos. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de Deus não destruir o homem. Foi esse argumento que o pastor Nil Barreto usou contra aquela universitária debochada das áreas humanas e quis deteriorar ou desfazer de Deus, né? Tratando com desdém, com descaso, diferença. E o pastor perguntou: vem cá, você é totalmente boa? Aí ela: não. E por que Deus não destrói de você porque você não é totalmente boa? Aí ela calou-se. Por quê? Por causa, queridos, da misericórdia do Senhor. É a causa de nós não sermos consumidos. Queridos, para Deus, Ele ama tanto o pior pecador do mundo, o maior tirano do mundo, um homem, um ditador desses aí da África, da Ásia, né, da América do Sul, América Central, em qualquer lugar que seja, esses homens cruéis, Deus ama todos eles. A Bíblia fala que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos é todos. Agora, claro que o homem tem que dar a vazão para que Deus venha operar. Então, você vai ver Jesus, na sua caminhada, você vai ver muitas coisas falando. E Jesus se movia de íntima compaixão. Né? Ou seja, Jesus ficava com uma compaixão muito, digamos, aflorante no seu ser. Aí ele falou que é o seguinte: filho dos homens, até quando convertes a minha glória em infâmia? Até quando amareis a verdade e buscareis a mentira? É o perfil do mundo de hoje, né, queridos? O mundo de hoje, as pessoas estão aqui. Assim como você vai ver lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, né, os homens amantes de si mesmos, defraudadores, mais deleites do mundo, né, do que de Deus, caluniadores, insensatos, né, insanos. É interessante que a Bíblia fala que esse será conhecido pelo seu desvaneio, não permanecerá na casa do Senhor. O que eu acho interessante da Bíblia é que a Bíblia ela vai, mas ela pega o camarada, né, na sua própria astúcia. Ela pega o camarada na sua própria astúcia. Você vai ver aqui. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem na casa, levam cativas mulheres, que agregam sempre e nunca podem nada. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. A todos será manifesto o seu desvario, capítulo 3 de Timóteo, 2 Timóteo, versículo 9. Não irão por avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Como Jambes que resistiram a Moisés. Queridos, sempre tem aqueles que querem afrontar, caluniar. E isso faz parte do reino, né? Dos homens de Deus. Eles nem ligam para isso, queridos. É como você vai ver a história de todos os homens de Deus aí, Jerônimo Savonarola, Eusébio de Cesareia, Martinho Lutero, John Knox, John Hus, Tomás de Aquino, enfim, esses caras aí, todos aí, né, Santo Agostinho, eles não se impressionam, queridos, com aqueles que os homens pensam sobre eles, ou não se impressionavam, mas sim de Deus. Até porque, queridos, eu aprendi uma mensagem com o pastor Silas. O pastor Silas era um dos mestres que eu ouvia muito no passado. Ainda ouço ele. Mas eu ouvia com muito mais frequência. Uma das frases de pregações que ele falou é o seguinte: você quer ter sucesso? O sucesso, querido, não é questão de você ser visto ou ouvido, não. Eu não quero ser
famoso, eu quero ser ouvido, eu quero ser uma bênção. É isso que eu quero ser, não quero ser famoso. As pessoas se submetem a coisas absurdas para ser famoso, e principalmente no meio evangélico. Quando eu vejo, queridos, por exemplo, no meio evangélico, sites de fofoca gospel, site de intrigas, site de coisas terríveis, eu falo, meu Deus, aonde que nós chegamos? Pessoas que sentam, perdem seu tempo para poder produzir lixo, né? Qual foi o pastor que caiu, qual foi a cantora que caiu, qual foi o pastor que disse liberdade a outro, qual foi o pastor que roubou, qual foi o pastor. Queridos, isso é lixo moral. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, tanta misérias, né, já basta no mundo, e pessoas que se dizem cristãos trazendo isso para a igreja. Mas cada um dá o que tem, né, queridos? A gente não pode colocar mordaça na boca de ninguém, né? Mas, infelizmente, cada um vai pagar aquilo que tem, vai fazer. Então, queridos, não permanecerão na casa do Senhor, né? Eu achei esse versículo fantástico. Eu achei esse versículo fantástico porque o cara vai, porque a gente pensa que a Bíblia é à toa. As pessoas pensam que a Bíblia é à toa. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o que foi deles, daqueles Jambres que resistiu a Moisés. Jambres foi aquele que tinha aquela cobra, né? E a cobra de Moisés engoliu a cobra deles, né? Foram dois feiticeiros, né, que tentaram resistir ao poder de Deus, mas caiu por terra. Alexandre Latoeiro, que se levantou contra Paulo. Emineu Fileto, né, que se levantou também contra Paulo. Então, dentre tantos outros, queridos, é como diz a Bíblia, uma porta grande me abriu e com ela tive grandes inimigos, né? Mas como Demas, que amou o presente século. Enfim, então se você está na obra de Deus, prepare para a oposição. É uma coisa que eu aprendi sempre cedo na minha vida de pastor, né? Tanto no seminário como na minha vida própria de pastor, com experiências, ouvindo mestres, né? Você quer fazer a obra, prepare para a posição. Por quê? Porque o diabo vai usar pessoas para poder lhe constranger, lhe defamar, lhe humilhar, lhe dizer liberdade, desaforo. Mas quando você está com os olhos fixos em Deus, querido, nada disso lhe atinge. Pelo contrário, essas pessoas, como diz aqui a Bíblia, elas não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Então, assim como Jambres que resistiu a Moisés, assim como aquele homem touro, Nabal, que resistiu a Davi, assim como Ramã, que resistiu a Mardoqueu, todas essas pessoas, elas são mal em si mesmo, queridos. Elas sofrem mal em si mesmo. É como ouvir uma pregação de um certo pastor que diz o seguinte, que um homem a pior coisa é quando um homem entrega a si mesmo, né? E aí você vai ver todas as histórias das pessoas arrogantes. Eu gosto de fazer, eu gosto de sentar, eu gosto de analisar as coisas, queridos. Todas as histórias de homens arrogantes, soberbos, em qualquer que seja a sua área de esporte, da política, da física, até da igreja. Só que da igreja, quando homens eles pecam e reconhecem seus erros, Deus abençoa. É o caso de Davi. Eles têm as consequências do pecado, sim, mas Deus restaura a vida das pessoas. É o caso de James Swagger. James Swagger era um pregador que eu ouvia também, né, na década de 80, né, do início da década de 80, e eu ouvi ali de James Swagger, né, era um pregador fantástico, até hoje é um pregador fantástico. Teve um momento de desequilíbrio, mas ele voltou imediatamente para a posição. E hoje tem abençoado milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Às vezes a pessoa não pega no pecado que ele pecou, mas peca na língua, mas peca na fala, mas peca, né, em outras coisas, né? E o importante é que as pessoas venham se compadecer. É como eu vi hoje, eu botei uma mensagem no meu Instagram, quando vires alguém, um homem bom, tente imitá-lo, procure imitá-lo. Ora,
Se eu tomo pessoas que são pessoas fontes, pessoas que têm o que falar, pessoas que têm o que produzir, extrair o melhor em mim, eu vou ver essas pessoas, queridos. Eu vou parar para ouvir essas pessoas. Eu vou parar para estar com essas pessoas. Eu vou dar ouvido a essas pessoas. Também, a verdade é outra também. Tem outra verdade. Se eu vejo alguém procedendo de forma terrível, eu vou examinar a mim mesmo, procurar, como diz a Bíblia, vós que está em pé, cuidado para que não caias, né? E procurar não ser o que aquela pessoa fez. Não vou jogar pedra, não vou atirar, apenas atirar pedras, apenas não vou procurar ser o que aquela pessoa fez, né? Mas muito bem. Aí o versículo 4 diz: perturbai-vos e não pequeis, falai-vos com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Queridos, o silêncio é a maior arma dos sábios. O silêncio é a maior arma dos sábios. Por quê, queridos? Quando você descansa em Deus, Deus age por você. Toda vez que você for na força do seu braço, você vai quebrar a cara. Toda vez que você agir na justiça própria, você vai quebrar a cara. Todos nós temos tendência da justiça própria, né? Principalmente quando a gente é menino. Eu, quando eu era menino, eu não procurava confusão com ninguém. Mas se a pessoa procurasse confusão comigo, eu caía para dentro, né? Porque da justiça própria. Mas quando, como o pastor Paulo fala, quando eu era menino, fazia coisas de menino. E quando deixei de ser menino, passei a fazer as coisas de homem, né? Então, cale-se. Eu já falei aqui sobre o silêncio, o poder do silêncio. Querido, o silêncio tem um poder que você nem imagina. O silêncio, ele quebra, ele arrasa os seus inimigos. Se uma pessoa ela te fez mal e você não dá a ela aquilo que ela quer, você não confronta ela, nem a não ser que seja no momento certo. Porque tem até o momento certo de você confrontar a pessoa. Mas quando você não dá a ela o ódio, a raiva, o rancor, a ira, que ela quer extrair aquilo que ela tem dentro dela, queridos, você quebra ela, queridos. Você quebra ela. É porque o silêncio, ele é um discurso profundo na vida de seus inimigos. É por isso que você vai ver, por exemplo, Israel, né? Vamos falar aqui 3 fatos. Jesus falou, né? Salmo 46, Salmo 46 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Josafá estava enfrentando aquela grande multidão, Deus chegou para Josafá e falou o seguinte: Josafá, tome sua posição, fique firme e você vai ver o livramento que eu vou dar a vocês. Quando Jericó, né, o exército de Deus, Israel, rodeou Jericó 7 vezes, né, 13 vezes no total, qual foi a ordem do Senhor? Não fale nada. Porque, queridos, o silêncio, ele quebra o pior dos inimigos, ele destrói o pior dos inimigos. Por quê? Porque às vezes ele fica tão atordoado que com silêncio ele procura se aproximar. Ele procura fazer alguma coisa para estar perto, para ver o que está acontecendo. Mas quando você se cala, queridos, você não dá aquilo que ele quer, as coisas pesam na sua cabeça. As coisas pesam na sua cabeça. Entendeu? Então o silêncio é a arma dos sábios. Por quê? Porque você vai ver toda a história. Quando as pessoas agem, né, no punho, na mão grande, né, só gera destruição. Mas o silêncio não. O silêncio você destrói os seus inimigos. Porque é Deus que vai pelejar por você. Então, se está sofrendo alguma calúnia, alguma difamação, algum intempério, né, algum levante, ou alguma acusação, alguma indignação que fizeram contra você, e você é inocente, eu deixo bem claro. Por quê? Porque muitas das vezes, queridos, nós fazemos algo que é uma retaliação dos nossos próprios atos. Mas se você for sábio, você vai rever aquele ato, né? Consertar aquele ato de forma correta. Vai pedir perdão, você vai se humilhar diante de Deus, você vai dar um passo, né, que você não vai cometer, mas desatino. E o sábio, ele tira isso direito, porque, querido, sábio não é aquele que não erra. Porque todo mundo erra e todo mundo vai errar.
Os pastores, os meus maiores mentores, os meus maiores coaches, eles cometiam um erro. Os tops dos tops, mas qual é a diferença dele? Qual é o diferencial dele? Porque eles corrigiam os erros. Eles restauravam o altar, que isso não é um segredo somente de Davi. As pessoas falam muito de Davi, mas não somente de Davi, de todos os grandes homens de Deus. Todos os grandes homens de Deus que errou e reparou o altar, queridos. Reparava aquilo que fez, independente daquilo que fazia. Né? Então, é essa que é a diferença do homem de Deus e daqueles que não servem a Deus. Aí o versículo 5 vai dizer: oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. É como falei aqui ontem, queridos, quando você, o que é sacrifício de justiça? É o seu louvor, é a sua vida com Deus, é a sua integridade com Deus. O sujeito faz mal, você faz o bem. O sujeito lhe persegue, você abençoa a vida dele. O sujeito tem raiva de você, você ora por ele. O sujeito não gosta de você e você intercede por ele. O sujeito não vai com sua cara, mas você ama ele em Cristo Jesus. Queridos, é isso que é fazer a justiça e mais. E você, em si mesmo também, dá louvores a Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Portanto, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam seu nome. Eu ouvi essa mensagem quando eu estava na Betel, comecei a pregar. Né? Essa mensagem me chamou a atenção. Portanto, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, isto é, frutos dos lábios que confessam o seu nome. A gente precisa oferecer sacrifício a Deus, queridos, com gratidão. O que é sacrifício a Deus? É gratidão, a despeito daquilo que você está vivendo, ou daquilo que você está passando. Você louvar a Deus com gratidão, você exalar o perfume de Cristo na vida das pessoas. Você ser um homem que venha exalar o perfume de Cristo, você vem exalar a glória de Deus na vida das pessoas, para que os bons homens vejam as boas obras e glorifiquem a Deus na sua vida. É isso que eu falo, queridos. Nós cristãos, nós somos o povo mais poderoso do mundo. Nós cristãos, nós temos tudo para mudar a história do mundo. Pastor, mas o anticristo vem aí. Sim, mas isso não significa que você vai ficar de braço cruzado. Isso não significa que você vai retroagir. Isso não significa que você não vai fazer a vontade e a palavra de Deus acontecer. É como diz Martinho Lutero: se o mundo acabar amanhã, hoje mesmo plantaria uma árvore. Então, eu sei que Jesus está voltando, e está voltando, queridos. Mas a palavra de Deus precisa ser cumprida. Pelo contrário, aí que você tem que fazer a palavra de Deus, não se acomodar, não ficar acomodado. Você precisa fazer a palavra de Deus acontecer. Jesus está voltando, Jesus está a abrir as portas. Nós estamos à porta do arrebatamento da igreja. Já debrucei aqui, é um assunto que eu me debrucei, que eu gosto muito, que eu pesquiso muito também, a escatologia. Né? E nos primeiros meses da quarentena, eu fiz aqui várias mensagens, pregações aqui nesse canal, também no Instagram, com lives e muitas lives sobre escatologia. E é algo que é patente. Agora, isso não significa que você vai parar. Isso significa que você vai ficar de braço cruzado. Não, você precisa declarar o reino de Deus. Você precisa fazer o que o reino de Deus aconteça, porque essa incumbência Deus deu a você. O apóstolo Paulo fala: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque foi-me imposta essa obrigação. Né? Então, você pregar o evangelho não é uma opção, é uma obrigação que você tem que fazer com prazer, fazer com alegria. Então, ofereça sacrifício a Deus, isso é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Queridos, como a Bíblia fala o seguinte: ser firme com propósito e a luz brilhará no seu caminho. Porque a luz, queridos, quem dá é Jesus. Jesus dá a luz. A luz de Jesus, ela ilumina, ela esclarece, ela clareia os nossos caminhos. É como diz lá no Salmo 119: lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, queridos, todo homem deveria estar ciente que a palavra de Deus é a bússola para a sua vida. É o que dá direção, norte, caminho é o que dá a nuance para a sua vida. Então, é a Bíblia, é a palavra de Deus.
né? Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os teus caminhos. Mas vamos lá. Pois bem, puseste alegria no meu coração, mais do que um tempo que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. A alegria, queridos, ela é algo que vem de Deus. A alegria é diferente de felicidade. Pastor, um ímpio pode sentir felicidade? Depende e é raras vezes, a não ser que Deus visite ele. Por quê? Porque a alegria, querido, é fruto do Espírito. Felicidade é diferente. Felicidade é uma coisa boa, mas que é mais produzida pela carne. Por exemplo, o cidadão ele ganha um aumento de salário, ele vai ficar feliz. O cidadão ele ganha uma promoção, vai ficar feliz. O cidadão ele ganha uma oportunidade de emprego que ele tanto sonhava, vai ficar feliz. Ele passa na universidade, ele fica feliz. Ele se aposenta, ele fica feliz. Ele encontra a mulher da vida dele, ele fica feliz. Ele casa, ele fica feliz. Agora, alegria não, por isso que ele fala, alegrai-vos sempre, porque alegria vem do Espírito. A alegria vem do Espírito. A alegria não, a alegria é independente daquilo que você recebe ou não, porque ela vem do Espírito. Então felicidade e alegria é algo que muito parecido, são algo bom. Agora você precisa diferenciar, disciplinar a matéria, que a alegria ela vem do Espírito e felicidade é algo mais do mundo aqui metafísico, ok? Isso são sentimentos bons, diga de passagem. Então, queridos, puseste alegria no meu coração mais do que no tempo que se multiplicaram o seu trigo, o seu vinho. Ou seja, fala daquilo, do pouco que você tem, que se multiplica na mão de Deus. O pouco que você tem se multiplica na mão de Deus. É como eu vi ontem, estava falando aqui sobre um irmão que estava querendo problema na igreja, e esse irmão falou, vou tirar meu dízimo para retaliar o pastor, vou tirar meu dízimo. O pastor, meu amigo, fique à vontade, porque a obra depende de Deus. Aquele irmão tinha um dízimo bom, tirou o dízimo, mas Deus sustentou a obra. E pelo contrário, a obra começou a fluir mais sem o dízimo daquele irmão, por incrível que pareça. Porque todos se ajudaram, todos estavam no mesmo espírito, estavam unânimes, e eu creio que foi até um propósito de Deus para que isso acontecesse, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Para que o nome do Senhor fosse exaltado. Porque, queridos, Deus pega os seus inimigos na sua própria astúcia. Deus prega os seus inimigos, os tolos, na sua própria astúcia. Existem 3 tipos de sábio. A sabedoria diabólica, que o cara faz para se dar, para fazer os outros se dar mal. A sabedoria terrena, que é para o cara resolver um problema, mas que quer glória para si mesmo. Não necessariamente para fazer mal a outra pessoa, mas para a glória em si mesmo. E a sabedoria divina, que a pessoa resolve o problema e transfere a glória para Deus. Então existem 3 tipos de sabedoria. Então nós devemos ter o quê? A sabedoria divina. Então, e a Bíblia fala aqui, multiplicaram o seu trigo, que é trigo, toda vez que você vê trigo na Bíblia, queridos, é algo que se remete à questão material. Multiplicaram mais do que o trigo e o vinho, a cura das emoções. A alegria superou as emoções. Quando você está em Deus, querido, o pouco vira muito. Eu preguei aqui sobre a passagem do irmão André. E você sabe essa passagem melhor do que eu. Onde Jesus foi pregar no Sermão do Monte. E Jesus deu aquele belo discurso. E o que aconteceu? Mais de 3.000 pessoas estavam, segundo alguns estudiosos ali, era um total de até mesmo, se cogita-se 20.000 pessoas sem comida. E Jesus, alguém falou, Jesus despede a multidão. Jesus falou, não, de jeito nenhum. Não é assim que isso funciona, não. Mas aqui não tem nada, tem sim. E trouxeram para Jesus, e foi André, 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplicou para a multidão. Ou seja, aquele azeite se multiplicou. Por quê? Porque, queridos, Deus é a fonte. Quando você descansa em Deus, Deus ele multiplica. Quando você descansa em Deus, Deus abençoa. Quando você descansa em Deus, Deus faz fluir. Quando você descansa em Deus, Deus faz florescer aquilo que precisa ser florescido. É aí que você vai ver a glória de Deus. É como tem falado na pregação, em algumas mensagens no meu Instagram sobre sabedoria no deserto.
Então, o pouco com Deus se torna muito, queridos. E o muito sem Deus se torna nada. Nem pouco, é o nada. Né? O nada é si mesmo. É por isso que você vai ver pessoas que têm muitos, né, entre aspas, financeiramente, em bens, mas são pessoas que são infelizes, né? São pessoas que a alma está em frangalho, são pessoas que são pessoas tóxicas. Todo mundo que chega perto dessa pessoa passa a adoecer, porque ela, além de estar doente, ela adoece as pessoas que estão perto dela. E o apóstolo Paulo fala para essas pessoas: dos tais, afasta-te, evita-o. Querido, deixa eu falar uma coisa. O apóstolo Paulo fala o seguinte. O apóstolo Paulo fala o seguinte. E o texto nós lemos aqui, e vou ler de novo para você ver. Ao homem iracundo, depois de uma e outra admoestação, evita-o. E você vai ver aqui também. Isso aqui é Bíblia, viu, queridos? Eu trabalho muito com a Bíblia. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Então, são pessoas que você precisa afastar para você se manter sua saúde equilibrada. Você não vai se afastar porque você é melhor do que ela. Não. Você não vai se afastar. Pergunte qualquer psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Quando você está diante de uma pessoa tóxica, que é uma pessoa terrível, né? Que produz morte em si mesmo, o que você deve fazer? Afastar-se. Porque ela vai virar seu inimigo. Ela vai voltar-se contra você se você assim não fizer. Aí diz aqui: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Lindo. Paz, né? Me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Queridos, trocando miúdo, a segurança só quem dá é Deus. Quando Deus dá paz que Ele quer ser de todo entendimento. Quando você descansa no Senhor, vem a paz. E você dorme tranquilo. Hoje em dia as pessoas tomam ansiolíticos para poder dormir. Hoje em dia o sono, queridos, é caríssimo. Tem gente que paga uma fortuna para ter apenas um dia de sono perfeito. Enquanto a Bíblia dá um remédio para a pessoa estar dormindo bem e em segurança. É só confiar em Deus, é só descansar em Deus. Então, queridos, você está ansioso, estressado? Lance sobre Deus toda a ansiedade e Deus vai cuidar de você. Descanse nele, fique com Deus o tempo todo. Não perca ele de vista e você vai ver a sua vida melhorar. Forte abraço, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.